Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Quero trazer uma palavra curta, não é um estudo bíblico em sequência, é um tema livre. Eu vou estar começando um estudo bíblico em sequência a partir da próxima terça-feira. Mas esse é um tema livre. Acharam aí Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versículo 15. Colossenses 3, versículo 15. Vamos todos juntos lermos esse texto? Quem tem a Bíblia do culto é na página 279. Bíblia do culto, página 279, versículo 15. 1, 2, 3. E a paz de Deus, para a qual também em um corpo domine os vossos corações e sede agradecidos. Essa última palavra, vamos falar ela? 1, 2, 3. Mais uma vez. Sede agradecido. Por último, sede agradecido. Amados, não é brincadeira. Eu não quero trabalhar o contexto. Eu só quero trabalhar essa palavra que Paulo usa aqui na sua carta aos Colossenses. A cidade de Colosso é uma cidade que pertencia à província romana, na região da Ásia, que hoje é a atual Turquia. Né? E hoje a Turquia está fazendo muito sucesso com como é que se vai dizer o nome disso? Uma ideia que os médicos adotaram dos médicos turcos de implante de cabelo. Está um sucesso no mundo, gente saindo do mundo inteiro, indo para a Turquia, e médicos indo lá na Turquia, trazendo essas ideias. Então, a igreja de Colosso, ou dos Colossenses, era na atual Turquia. Essa igreja, ela não foi fundada por Paulo. Pelo que a gente entende na leitura, ele escreveu essa carta, e pelo jeito, na verdade, ele nem tinha ido lá ainda. E ele escreve essa carta aos Colossenses. Pelo próprio nome de Epáfras, né? Epáfras. Tudo indica que Epáfras era o contato entre Paulo e a igreja. Ele era da igreja dos Colossenses, Epáfras, trazia a notícia e Paulo levava a carta de Paulo, que era um companheiro de trabalho, de ministério, né? E ele foi o primeiro a anunciar o evangelho aos Colossenses. E essas cartas, essa leitura silenciosa que nós temos hoje, irmãos, de livro, isso é uma coisa nova em relação à história da humanidade. As leituras antigas eram lidas em voz alta. E no caso das cartas e dos evangelhos e dos textos bíblicos, eram lidos coletivamente, porque ninguém tinha os textos bíblicos em casa. Ficavam nas sinagogas. E as cartas, que foi uma nova modalidade no Novo Testamento, essas cartas eram enviadas pelos apóstolos e eram lidas em público, nos cultos. E às vezes passava daquela igreja para outra. Nessa mesma carta dos Colossenses, Paulo diz, olha, peça que levem também essa carta à igreja de Laodiceia e que seja lida lá em Laodiceia. Está escrito aqui. Na própria carta dos Colossenses, Paulo pedindo que após ser lida lá nos cultos em Colossenses, em Colosso, para os Colossenses, que pegasse essa mesma carta e levasse para a igreja
de Laodiceia, para que fosse lida em público. Então, ninguém tinha as cartas em casa, era lida em público, em voz alta. E era lida de uma vez só, porque carta, ninguém pega carta e fica lendo picado, aos pedaços. A gente pega a carta, por isso que é bom você sentar quando for ler uma carta. Eu não faço muito isso, a não ser que sejam essas de 3, 4 capítulos, a gente lê numa sentada, né? Porque eu também demoro na minha leitura, eu fico pesquisando palavra, vendo um comentário. Então é uma leitura mais demorada. Mas quando é só a leitura, é numa pegada só. Por exemplo, agora, domingo, eu dei aula para os jovens. Era o livro de Malaquias. No sábado, são só 4 capítulos. Eu li de uma vez o livro de Malaquias. Então, as cartas eram lidas assim, né? Dessa forma. E a igreja essa leitura silenciosa que a gente faz, isso é uma coisa nova. Foi depois da edição dos livros e depois das pessoas se acostumarem com isso. A igreja dos Colossenses estava enfrentando uma invasão de falsos profetas, doutrinas mentirosas, tentando desarticular a doutrina bíblica implantada e ensinada pelos apóstolos. Entre essas doutrinas, tem outras, falsas, tinha a adoração aos anjos. O ensino do valor de adorar os anjos. A gente acha tão estranho, na década de 80, eu acho que uma parte de 90, a Assembleia de Deus estava quase adorando anjos, porque os hinos, se esqueceram os hinos a Deus, hinos de louvor, e era só hino para anjo, anjo daqui, anjo de lá. Vocês lembram dessa fase? Quem é um pouco mais velho aí, lembra disso. Nós tivemos uma fase na década de 80 e 90 na Assembleia de Deus, que não tinha mais hino a Jesus e nem a Deus. A maioria dos hinos era só anjo para cá, anjo para lá, varão de branco para cá, varão de branco para lá. Graças a Deus saímos dessa fase. Então, estava passando aquele espírito de falsa doutrina que beirou ali a igreja dos Colossenses no nosso meio aí. Então, Paulo orienta a igreja para ter o cuidado com esses falsos profetas, com as falsas doutrinas, alertando para eles ficarem firmes na palavra de Deus, naquilo que eles aprenderam. E aí Paulo usa esse capítulo 3, versículo 15, e eu quero só essa frase. Paulo diz: seja agradecidos. Irmãos, deixa eu falar o lado negativo de ser agradecido. O lado negativo de ser agradecido é o quê? Ingrato. Era esse o medo que Paulo estava da igreja, de ser ingrato com o ensino dos apóstolos. Depois dos apóstolos ter gastado tanto tempo ali ensinando a palavra de Deus, de ser ingrato com Epáfras, que era o representante dos apóstolos ali, que cuidava deles. Paulo estava orientando a igreja para não serem ingratos com Deus, com Jesus Cristo que tinha morrido na cruz, não ser ingrato com aquele que estava pastoreando e cuidando deles, Epáfras, não ser ingrato com os apóstolos. Então, o negativo de ser grato é ser ingrato. E a Bíblia traz as histórias tristes das pessoas ingratas. E o final das pessoas ingratas é muito triste. Eu não conheço pessoas ingratas que terminaram bem na vida. Eu não conheço um, a não ser que tenha arrependido. Mas mesmo assim, quando se arrepende, ainda vai vir com as marcas terríveis, vem só o bagaço. E aí Deus tem misericórdia e ainda restaura.
mas vem só o bagaço. Então, a ingratidão é a pior atitude e a manifestação que um ser humano pode ter. A ingratidão, ela começa, o príncipe da ingratidão é o diabo. Então, se o príncipe da ingratidão é o diabo, quem comete, ou o pai da ingratidão é o diabo. Quem comete ingratidão, ele está debaixo do principado do diabo e é filho do diabo. Como Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, porque vocês são mentirosos. E o pai da mentira é o diabo. A ingratidão é da mesma forma. O pai da ingratidão é o diabo. E quem vive da ingratidão está debaixo do principado do diabo e é filho do diabo. Quem foi a primeira pessoa ingrata na história que nós temos registrado? Foi o diabo. Depois dele ter recebido todas as honras, todas as glórias que Deus deu a ele, todo o principado que Deus deu a ele, todo o comando que Deus deu a ele. Esse é um culto de reflexão, é ceia do Senhor. É um culto para que eu e você venhamos refletir. Refletir as bênçãos, as maravilhas que Deus tem nos dado. Mas para nós refletirmos as bênçãos e as maravilhas de Deus, nós temos que refletir, fazer uma reflexão das situações negativas. Para a gente abrir mais o coração e falar, Senhor, eu estou fazendo pouco para o Senhor. Então, você vê o que o diabo fez, depois de todas as honras que ele recebeu, um dia ele pensou, sabe de uma coisa? Na verdade, eu acho que eu sou igual a ele. Grande exército sob o meu comando. Quer saber de uma coisa? Eu vou subir aos céus e vou sentar no trono dele. Estou com um exército enorme. E ele foi lançado da glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu. E aqueles que o acompanharam caíram com ele. E é interessante, irmãos, a ingratidão é uma coisa tão terrível que o diabo, quando Jesus morre na cruz, é para nos restaurar do pecado e nos dar a salvação, e a própria natureza é restaurada. Pela morte de Jesus na cruz, tem esperança até para a natureza, que um dia vai ser restaurada. Mas o diabo e os que o acompanharam, não tiveram essa oportunidade, nunca vão ter, pela sua ingratidão. Ora, depois do que ele viu, tudo que ele viu, recebeu tudo que recebeu, qual é a oportunidade mais que ele quer? Você vai ver a ingratidão em Adão com a sua esposa. E aí eu tiro aqui uma metáfora para mim e para você. Quando Adão com a sua esposa pecaram, com uma ingratidão tremenda, Deus deu tudo para eles. Glória, domínio, paz, poder, sucesso. Tudo, isso aqui é tudo de vocês. A serpente convenceu eles, olha, vocês vão ser igual a Deus se vocês comerem disso aqui. Por isso que ele não quer que vocês comam. Opa, ser igual a Deus? Olha o desejo do ser humano, queria ser igual a Deus. Enquanto o ser humano procura até hoje querer ser Deus, Deus na sua humildade se fez homem para nos salvar. Olha a diferença. O ser humano busca a cada dia ser um Deus, Jorge, ou tirar o lugar de Deus. Deus no seu trono de glória não precisava de nós. Ele se faz homem. O homem quer ser Deus, Deus se faz homem para nos salvar. Olha a diferença. E o casal, na sua ingratidão, foi na conversa da serpente. Opa, esse negócio de ser igual a Deus está bom. Vamos nesse caminho. Ficaram nus.
Eu digo que a ingratidão deixa as pessoas nu, deputado. As pessoas que são ingratas, a unção de Deus sai da vida deles, eles ficam nu, que todo mundo vê. Você pode ver, olha, quando nós estamos cheios de Deus, as pessoas veem pouco defeito na gente. A gente fica mais bonito, fica mais carismático, é mais simpático. O povo vê a unção de Deus, vê a graça de Deus, vê o carisma de Deus. Quando a gente peca, aquelas vestes saem e a gente fica nu. Quando fica nu, vem a vergonha. E as pessoas veem a nossa vergonha. Veem que nós estamos nu. Veem que nós estamos sem as vestimentas. Ora, imagina uma pessoa andando nu pelas ruas aqui. Ou é uma pessoa que está com um problema seríssimo da mente, não tem como. Ou debaixo de um efeito, de algum entorpecente, alguma coisa assim. Mas uma pessoa normal não vai sair pelas ruas nu, porque sabe que é uma vergonha para ele ou para ela. Quando nós cometemos o pecado da ingratidão, aquele manto que Deus nos deu, ele sai. Vocês já viram líderes espirituais, irmãs, líderes no trabalho, na obra de Deus, quando caem num pecado, quando saem debaixo da graça de Deus, eles perdem aquela vestimenta, aquele manto espiritual, e você agora começa a ver a vergonha daquela pessoa, você começa a ver a feiura, os defeitos daquela pessoa. O pecado nos deixa nu. Toda pessoa que entra em estado de rebelião, porque a rebelião nada mais é do que a ingratidão. A rebelião é a ingratidão. Não tem nada que fere mais um ser humano do que a ingratidão. Você já deve ter passado por essa experiência. Vocês que são pastores já devem ter passado por essa experiência. Você vai lá, cuida, sua, trabalha e depois vem aquela ingratidão. Você como deputado, quantas ingratidões já deve ter visto na sua história, na sua vida? Nada nos machuca mais. A gente que é pastor, tem nada que machuca mais do que um ato de ingratidão. Um pai que faz tudo pela família, daqui a pouco os filhos viram as costas. Deve ser uma dor tremenda. Uma mãe. Então, Adão fez isso, mas ficou nu. A ingratidão, como a rebelião, deixa as pessoas nu, sem a graça, sem o manto de Deus. E eu tenho certeza que nem eu e você queremos uma coisa dessa, né? Nós vamos ter um exemplo de Saul, um homem ingrato a Deus. Recebeu um reinado, primeiro rei de Israel. Era para entrar na história como o melhor dos reis, ele foi o primeiro. Terminou como o pior dos reis de Israel, pela sua ingratidão a Deus, ingratidão ao profeta que o ungiu, ingratidão ao próprio Deus, ingratidão aos sacerdotes, matou mais de 80 sacerdotes. Um ato de ingratidão. Amados, façam uma reflexão. Ceia do Senhor é noite de reflexão. Eu e você, o cuidado que eu e você temos que ter para não cair nesse pecado terrível da ingratidão. Porque se cairmos, você pode ter certeza que as vestimentas que estão sobre mim e sobre você vão ser retiradas e nós vamos estar nus. As pessoas vendo as nossas vergonhas, os nossos defeitos. Então, a reflexão. Não vou cair nesse pecado, o Espírito Santo vai me dar graça. A palavra de Deus vai me fortalecer. Jesus vai me dar força. Eu não quero ser ingrato com o sangue de Jesus. Toda pessoa que abandona o Senhor, ele está sendo ingrato. Lá no livro de Malaquias, não deu tempo de eu falar com os jovens, mas Deus reclama com o povo de Israel, porque o povo se cansou dos cultos. Está escrito lá. Vocês se cansaram dos meus cultos, de sacrificarem a mim? Vocês estão cansados.
Assim como o filho pródigo cansou de morar numa fazenda, numa mansão. Ah, mas isso é possível? É possível uma pessoa cansar de uma mansão, de uma fazenda? É possível. É possível de cansar da casa de Deus? É possível. Por quê? Porque é tomado pela ingratidão. Então é uma reflexão, faça essa reflexão de não tomarmos atitude. O povo de Israel foi grato. Por que o povo de Israel foi destruído pelos assírios e o povo de Judá foi destruído pela Babilônia? Por causa da ingratidão. E por que eles foram destruídos na década de 70 pelo general Tito e pelo Império Romano? Por ingratidão, porque Deus, por amor, enviou o seu filho. Eles pegaram o filho de Deus e colocaram na cruz. Ingratidão. Faz uma reflexão aí, se você já não cometeu. Eu já cometi esse pecado. Isso é uma tristeza. Nos deixa nu. É uma vergonha. Nós cometemos o pecado da ingratidão. Você já foi ingrato com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Ingrato com os pais? Ingrato com a igreja que você congrega? Ingrato lá no seu trabalho? Paulo diz assim: sede agradecidos. Paulo estava se referindo ao povo, para não esquecer de Epáfras, para não esquecer dos apóstolos, para não esquecer do sacrifício de Jesus na cruz. Lembra que Jesus, entrando na cidade, vieram 10 leprosos falar com ele, pedir a cura. Ele disse: não vou nem orar por vocês, podem ir lá falar com o sacerdote. Na caminhada, todos os 10 foram curados, só um voltou. Interessante, Jesus observou, falou: vem cá, não era 10? Só você voltou? Olha que mensagem terrível. Quer dizer, de 10, só um foi grato. Já pensou se isso matematicamente for verdade? De cada 10 de nós aqui, só um é grato? Aí nós estamos perdidos, irmão. Se nós tivermos o coração daqueles outros 9. De cada 10, um ser grato. 9 não eram. Olha o perigo que nós corremos. Será que nós estamos na porcentagem lá dos 90% ou dos 10%? Dos 9% ou do 1%? Olha o perigo que nós estamos correndo. Só um voltou e Jesus observou. Ah, mas não foram 10 que estavam aqui? Cadê os outros? É só eu voltei, Senhor. Só aquele reconheceu o milagre de receber uma nova pele, um novo sangue, porque os leprosos eram excluídos da sociedade, eram tratados como lixos, não podiam participar da festa do tabernáculo, da festa da Páscoa, porque o povo de Israel, o povo acha que Deus não é. Irmão, Deus é festeiro. O diabo virou festeiro de inveja, aí ele quis imitar a Deus. Tudo que o diabo faz é para imitar. É pacto. Pacto lá na feitiçaria. Isso é imitando, porque quem começou com pacto foi Deus com seus escolhidos. Pacto com Abraão, pacto com Noé, pacto com Davi, pacto com o povo de Deus. Nós agora estamos sobre um novo pacto, disse Jesus, pelo seu sangue vertido na cruz. Tomai e comei, esse é o novo pacto no meu sangue. Então o nosso Deus é um Deus festeiro, e Ele estabeleceu muitas festas. Das muitas, 3 eram principais: Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes. E eles eram todos excluídos dessas festividades. Mas aquele que foi curado agora, eles iam poder voltar a uma vida normal, poder deitar na cama lá com a sua esposa, poder abraçar os filhos, poder trabalhar na cidade, poder ir nos cultos. Mas só um reconheceu o milagre que recebeu. Amados, que essa palavra fique no meu e no seu coração. Com certeza, se eu estou ministrando para vocês e o Espírito Santo nos deu essa palavra, é porque o Espírito Santo também precisava falar comigo.
e precisava falar com vocês. E a palavra de Deus, eu sempre entendo o seguinte: a vacina, ela vem, não é quando estamos contaminados, porque a vacina não pode ser aplicada quando estamos contaminados, mas a vacina, ela vem como prevenção dos vírus, das bactérias, das doenças. Assim também o Espírito Santo, que cuida de mim e de você e da igreja dele, ele nos vacina com a sua palavra, que é a verdade, para que nós estejamos vacinados contra os espíritos malignos, contra as doutrinas diabólicas, contra os ventos malignos que querem assoprar sobre a nossa vida. Que o Senhor Jesus guarde eu e guarde a sua casa para a glória do seu nome. Amém, igreja?